como voz de muitas águas, como som de trovão. Assim é a tua voz, tão forte no meu coração. Como paz que excede o entendimento, como vento suave na manhã. Assim é a tua voz que acalma o meu coração. A tua voz me chama, a tua voz me orienta, a tua voz me cura e liberta, a tua palavra transforma o meu coração. Eu preciso de ti, preciso te ouvir. Eu não posso viver sem ouvir tua voz. Preciso de ti, preciso te ouvir. Eu não posso viver sem ouvir tua voz. Preciso de ti, preciso te ouvir. Eu não posso viver sem ouvir tua voz. Preciso de ti, preciso te ouvir. Eu não posso viver sem ouvir tua voz. Queridos irmãos, uma boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos os irmãos. Nós estamos hoje aqui no nosso estudo bíblico fechando a carta de Paulo aos Filipenses, carta de Paulo aos Efésios, e nós queremos encerrar trazendo algumas considerações muito importantes apresentadas por Paulo no encerramento dessa carta aos Efésios. Então, o texto que nós vamos ler é aí, o final da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, a partir do verso de número 21. Esses serão vai ser o texto utilizado em nossa reflexão, nosso estudo. A partir do verso 21. Para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. A leitura, portanto, dessa passagem. E assim a gente vai falar um pouquinho sobre encerramento e também mostrar aqui um resumo dessa carta de Paulo aos Efésios. Então a gente tem uma característica interessante aqui nos 2 versículos iniciais da passagem que nós lemos, que Paulo vai apresentar Tíquico. Então, nessa última passagem, nesse encerramento, ele está na carta não somente dando instruções, mas também autorizando e confiando a Tíquico, que não estava preso e era seu auxiliar de ministério, para que levasse essas cartas, as cartas escritas em prisão,
não só de Éfeso, mas também de Colossenses, Filipenses, e também levar Onésimo até Filemão. Então, o Tíquico é uma figura aí que está sendo apresentada para a gente, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele e também sobre o encerramento da carta. Então, como nós lemos aí, ele é o responsável por levar essa carta à igreja de Éfeso. Provavelmente ele era de Éfeso também, companheiro de Trófimo, e um dos principais dos discípulos de Paulo, né, que acompanhava ele no seu ministério. Então, a gente faz aqui na abertura, né, Tíquico tinha ouvido Paulo, né, ditar essa carta e sabia que ele deveria entregar essa carta aos seus irmãos, aos seus conterrâneos. E depois ele teria que consolar, né, que é o que Paulo vai dizer que Tíquico tinha como missão, além de levar essa carta, mas ele também tinha a missão de consolar os irmãos diante do que estava sendo ali, do conteúdo dessa carta, também com Paulo sendo preso, Paulo estando preso, uma forma também de tranquilizar com as notícias a respeito do apóstolo. Então a gente vai entendendo um pouquinho mais aí da história de Tíquico, né? Ele aprendeu, e nós também necessitamos entender a natureza de nossa batalha, né? Ouvindo Paulo, né, falar a respeito dessa carta à igreja de Éfeso e o contexto da batalha espiritual que nós estudamos nas 2 últimas semanas. Tíquico estava ouvindo e eu imagino, né, Paulo falando de coisas tão relevantes, né, mas vamos colocar assim um tema pesado, né? Então ele ouvindo aquilo ali, ele entende, né? Ele também passa a compreender, ele passa a ser ensinado, né, pelo apóstolo Paulo sobre essa batalha espiritual, né? Essa luta nas regiões celestiais. Então ele, imagino, né, o impacto dele ouvindo isso e transmitindo isso, né, porque essa carta era lida aos destinatários, né, e imagino o transmissor, né, o responsável por levar essa carta, que era Tíquico, né, ele faz a leitura e aí, né, quem foi que escreveu isso, Tíquico? Foi Paulo. Mas que coisa pesada, né? Então, que responsabilidade estava sobre aquele irmão? Então, traz algumas lições para a gente, né? Assim como ele entendeu que a batalha era espiritual, ouvir Paulo falar, a gente também precisa ter essa consciência que a nossa luta é espiritual, a nossa luta é uma luta que não é contra seres humanos, né? Nós falamos isso aqui nos estudos passados, gastamos energia na batalha que não importa, né? Se nós escolhemos nossas guerras, né, e essa guerra espiritual não é nossa escolha, nós estamos nesse campo de batalha, é uma guerra que não tem opção, nós temos que enfrentar. Então, não podemos simplesmente ignorá-la, né? Então, a gente tem uma preocupação muito maior do que o som alto do meu vizinho ou qualquer outro tipo de dificuldade, né? A nossa guerra é muito maior, é espiritual, e como cristãos precisamos estar atentos a isso. A gente destaca aqui, necessitamos admitir que somente quando usarmos as armas corretas dadas pelo Senhor, venceremos essa batalha espiritual. E nós falamos sobre isso aqui quando nós estudamos no capítulo 6, a partir do verso 12. Tíquico sabia que a sua tarefa era delicada e de suma importância. Então, o fato de levar a carta, né, tanto essa carta aos Efésios, que tem esse pedido de Paulo, né, essas orientações, essas recomendações e principalmente, né, esse ensino a respeito da batalha espiritual, é uma carta com conteúdo muito assim significativo e denso,
né? E Tíquico, com essa missão, ele sabia que era uma tarefa difícil. Dentre elas, né, a gente destaca aqui também o fato de conduzir Onésimo até Filemão. Onésimo havia roubado o seu senhor e agora Paulo está enviando ele de volta para lá, e Tíquico é o responsável por levar o ex-prisioneiro e entregar ele a Onésimo, pedindo que Onésimo aceitasse agora não mais como servo, mas como irmão. Então, assim, era uma missão, né, muito complicada nas mãos de Onésimo, de Tíquico. Então, a gente vai observar, ao estudar, né, essa missão dele, principalmente em levar essas cartas, que ele tinha em suas mãos um desafio enorme. E embora a gente vai ver também mais à frente, a gente possa dizer assim, mas Tíquico não era um apóstolo de Cristo, Tíquico não era pastor de uma igreja grande, Tíquico não era um líder de sociedade, ele era apenas um auxiliar, ele era apenas uma pessoa responsável por levar aquilo ali. Que trabalho enorme, importante que aquele irmão estava cumprindo, né? E não somente como transmissor, como o portador da carta, mas quantas tarefas tinha na mão dele, né? Quantas tarefas existiam nas mãos dele que demandavam o que Paulo vai dizer, né? O amor, a necessidade dele levar e fazer isso, e isso também é um chamado. Você pode entender assim, não, mas eu não sou da diretoria da minha sociedade interna, eu não tenho um cargo na igreja, mas, meu irmão, a sua importância é tanta quanto a pessoa que você possa julgar com maior responsabilidade dentro da igreja. Você é tão importante quanto. O seu ministério pode ser um chamado para um ministério de intercessão, para orar pela sua sociedade, orar pela sua igreja, orar pela pessoa que está pregando, orar pela pessoa que está produzindo. Orar é um ministério tanto quanto. É tão importante quanto. E a gente vê aqui a história de Tíquico. Paulo faz essa citação a respeito dele no final, justamente não só para conferir a ele autoridade ao portar a carta às igrejas, mas também mostrando a importância de quem vem como porta-voz, de quem vem cumprindo uma missão muito mais importante do que ele. O que eu faço, o que eu produzo para Deus é importantíssimo, mas eu sou apenas um instrumento nessa missão. Como todos nós dentro da igreja somos instrumentos na missão de Deus. Isso é um entendimento vital na caminhada cristã. Então, a gente, assim como ele, a gente tem outros irmãos que você pode dizer assim no Novo Testamento, que não tem uma história tão robusta como a do apóstolo Paulo, como Pedro, como João, mas que de igual forma foram fundamentais, né? Você vê, por exemplo, o relato de Filipe, né, o evangelista, ele aparece ali na conversão de Eunuco, depois ele é trasladado para uma outra cidade, Azoto, e você pode, depois não aparece mais Filipe, por causa disso ele não teve importância? Claro que teve, o evangelho é levado para a África, né? A semente do evangelho é levada para a África através ali do eunuco da rainha de Candace. Aquele homem volta para os seus convertido. Todos nós temos um papel essencial aonde Deus nos coloca, seja como intercessores, seja como executores, todos nós temos um papel fundamental na obra de Deus, e é importante que entendamos, né? A gente traz a citação aqui de Jesus em Mateus, lá no Evangelho de Mateus 25, 23, né? Que ele vai falar sobre o servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então a gente vê essas considerações, a gente vê a importância, pessoas que fizeram parte da igreja primitiva, do início da caminhada cristã, são pessoas que tiveram contribuições fantásticas.
E isso serve para uma reflexão hoje de que nós temos também um papel fundamental, independente daquilo que nos foi dado a fazer. Às vezes as pessoas acham que somente com o holofote é que elas estão ajudando. Não, às vezes por trás do holofote, se é que o holofote é uma coisa importante, essas pessoas são fundamentais. Sem elas, a caminhada cristã, a caminhada da igreja seria dificílima. Então Deus nos chama para desempenharmos vários papéis, várias funções, e nós precisamos entender isso. Dentro dessas irmãos que nós destacamos na história do Novo Testamento, né, alguns exemplos de fé, né, eu citei Filipe, você tem Estevão, que foi um mártir, né, na história da igreja. Você tem dezenas de personagens no Novo Testamento que foram cooperadores do trabalho e com funções relevantes. E é isso que nós queremos tratar hoje. Mesmo realizando um ministério que aos olhos humanos é de pouca importância, todo cristão deve ser exemplar em sua característica de vida. Né? É aquilo que já falamos aqui por diversas vezes. Não é porque você não está sendo visto é que o trabalho não está sendo feito. E o trabalho precisa ser feito. O trabalho precisa ser alavancado. O trabalho precisa ser levado adiante. E não importa se o holofote está sobre mim ou se eu estou segurando o holofote. Repito, o holofote não é tão importante. O importante é o que se faz para Deus, o evangelho. A pregação desse evangelho precisa ser feita. Então, nós precisamos entender isso. A gente quer extrair 5 características da vida exemplar que é usada por Deus, independente da posição que nós ocupemos dentro da igreja, independente daquilo que nós façamos, se você pode considerar importante ou não, mas para Deus todo esse trabalho é importante, a sua oração é importante, o seu trabalho de evangelista, de pregação, de lecionar, seu trabalho de manutenção da ordem do templo, tudo que nós fazemos é igualmente importante e precisa ser feito de uma forma exemplar e sermos reconhecidos pela excelência do que nós fazemos. O cristão precisa ser conhecido pela excelência daquilo que ele pratica, daquilo que ele faz. Se eu sou uma pessoa que opera o som da igreja, eu preciso fazer isso da melhor forma possível. Se eu sou a pessoa que abro a igreja, eu preciso ser a pessoa, o servo mais exemplar possível naquilo que eu faço. Se eu sou a pessoa que dou aula numa classe, minha classe tem poucos alunos ou tem muitos alunos, eu preciso ser o melhor naquilo que eu faço, não para engrandecimento humano, mas para que a obra de Deus seja realizada através de um procedimento exemplar desse servo. Então, nós vamos ver algumas características aqui. Primeiro, o cristão exemplar caracteriza-se por ser um irmão de fé. Então, falando sobre Tíquico, era um irmão gentil, mas em Cristo essa barreira tinha sido superada completamente. Aquela questão que existia entre judeus e não judeus. Paulo não tinha mais essa barreira. Ele considerava Tíquico um irmão em Cristo. Para o judeu ainda hoje isso é um tabu. Muito a questão da raça, né, da questão de você não ser judeu, ser gentil, aquilo ali era muito forte, principalmente no primeiro século. E você tem essa demonstração quando Paulo fala de Tíquico como irmão, né? Paulo está dizendo assim, olha, eu não estou importando, né? Deixa eu trazer uma contextualização. Eu não estou importando a cor da pele dele, não estou me importando da onde ele nasceu, se ele é brasileiro, se ele não é brasileiro. Ele é um irmão meu. E essa palavra irmão traz um significado muito importante de um acolhimento, de rompimento de barreiras. Então, Paulo considerava Tíquico um verdadeiro irmão na fé. Né? É quando você mistura, né, os laços afetivos que você tem em luta pelo seu irmão carnal, né, seu laço familiar, com o laço da família da fé. Precisa ser dessa forma, entrelaçado, genuíno, né, independente
de quem seja a pessoa, de onde ela veio, onde ela nasceu, o que ela mora, qual é a sua classe social, independente disso, é um irmão meu. É um irmão meu. Então, essa é uma característica, primeiro, ser irmão, né? Era um irmão interessado nos outros, era um representante das igrejas gentias, né? Era um auxiliar importante de Paulo, que ajudava. Então, a gente entende que, em primeiro lugar, o cristão exemplar ele precisa ser um irmão na fé, disponível aos outros, um braço estendido aos outros. Faço essa pergunta para você, meu irmão. Você se considera um irmão na fé aos outros irmãos seus, às pessoas que comungam da sua fé? Ou você é uma pessoa que, não, eu só me congrego? Então, o cristão exemplar, em primeiro lugar, ele é um irmão de fé, um irmão na fé. É um irmão, é aquela pessoa que está ali para auxiliar, para ajudar. É isso que precisamos ser e aprendemos com Tíquico. Independente da raça que ele fazia, se ele era gentil, se ele era judeu, ele agora era um irmão na fé de Paulo, e Paulo considerava assim, e é assim que nós precisamos ser conhecidos como verdadeiros irmãos na fé. Segundo, o cristão exemplar se caracteriza por ser amado. Então, esse companheiro de Paulo, né, nessa prisão em Roma, ele certamente tinha convicção do seu chamado, pois ficou em Roma durante o tempo todo da prisão de Paulo. Não estava interessado nos planos pessoais. Tíquico estava ali para assistir e ajudar Paulo. Ele estava ali para poder colaborar no que fosse preciso. O ministério de servir, o serviço. É, eu volto a lembrar aqui, as pessoas, isso é muito conhecido até no meio pentecostal, o pessoal acredita, né, e até dentro dos tradicionais, que o levita é aquele que toca, levita é aquele que canta. Não, o levita é aquele que fazia o serviço, que mantinha a manutenção do tabernáculo, o templo, que fazia com que ele era uma pessoa dedicada ao serviço do Senhor, no Antigo Testamento, ao templo. Ele era dedicado pela manutenção, por isso que eles não possuíam terras, por isso que eles eram abençoados pelas ofertas das outras tribos, porque eles tinham o ministério do serviço. E é um ministério importantíssimo. É um ministério de servir, né? A gente, né, resume, né, os ensinamentos de Cristo a respeito disso, né, a respeito de maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Né? E Cristo faz questão de lavar os pés dos seus discípulos, dos seus apóstolos, né? E mostrando a sua humildade, mas também uma característica que a gente traz aqui, a característica de servir ao próximo. E a pessoa que serve ao próximo é uma pessoa amada por todos. Então a gente precisa entender isso. Foi um homem de equipe transcultural, pois viajou com os irmãos da Ásia, Bereia, Tessalônica e Derbe. Mais informações aqui sobre Tíquico. Essa participação nessa equipe diferente demonstra também a sua capacidade de viver sem preconceitos, de viver de modo agradável e cooperador. Não importa, né? Mais uma vez eu trago aqui a atualização, uma contextualização para a gente. Não importa se a pessoa é da mesma cor que eu, não importa se a pessoa professa, a pessoa é de uma classe social abaixo da minha, se ela se veste bem ou se ela se veste mal, isso não importa, né? O cristão exemplar, isso para ele não são barreiras. E ele está ali para cooperar a qualquer tipo de pessoa, para qualquer tipo de pessoa. Está disposto a ajudar qualquer irmão, qualquer pessoa que necessite dele. É uma pessoa, a pessoa que age assim, tem um modo de viver agradável, uma cooperação. É uma pessoa amada por isso, porque ela não tem barreiras. Ela não visa interesses, ela está disponível para ajudar. E o cristão exemplar, ele é caracterizado por isso, por ser amado, principalmente porque é uma pessoa agradável, você quer ela por perto, é uma pessoa que coopera, uma pessoa, olha, eu posso ligar para fulano de tal, que ele sempre está ali, pronto para me ajudar, sempre pronto para me atender. Isso é fantástico. O mundo precisa de pessoas assim. A igreja precisa de irmãos assim.
E temos, louvado seja Deus, mas poderíamos ter muito mais. Em terceiro lugar, o cristão exemplar se caracteriza por ser fiel ministro. Como fiel ministro, ele conduziu Onésimo ao retorno a Colossos e a Filemão. E esse foi um aspecto muito delicado, né? A gente já trouxe essa ideia aqui na abertura, né? Ele levar Onésimo, um ex-empregado de Filemão, que havia roubado Filemão e por isso ele estava preso, e levar ele de volta lá para o cara com que ele lesou ele, que ele roubou, que ele pecou contra Filemão. Então, Tíquico teve a responsabilidade de ser o porta-voz, como nós podemos dizer, o responsável por promover essa união que notoriamente trazia consigo dificuldades, porque você tinha que fazer com que o antigo senhor de Onésimo, que deu queixa, que prendeu ele, abrisse mão da queixa que ele deu, abrisse mão do rancor do que ele deu, né, da falta que havia sido cometida contra ele. Ele tinha que abrir mão disso para perdoar Onésimo e agora não mais como servo, como escravo dele. E Paulo chega a dizer na carta a Filemão e pede para lançar isso na conta de Paulo. Então, Tíquico tinha uma missão extremamente complicada nas suas mãos. E ele fez isso, ele aceitou esse desafio, ele foi lá fazer, porque em primeiro lugar ele tinha também Onésimo, não mais como um ex-ladrão ou uma pessoa que teve um desvio de caráter, mas ele tinha Onésimo como um irmão em Cristo. Como fiel ministro, transmitiu verbalmente as notícias sobre a prisão de Paulo em Roma, confortando e encorajando os corações dos Efésios e das outras comunidades. Como fiel ministro, sabia que servia ao Senhor e não aos homens. Fora o Senhor que o havia chamado. Então, além de levar Onésimo lá a Filemão e promover esse reencontro, né, complexo, de levar as cartas, independente, né, dos riscos, das ameaças, né, de repente ser preso por estar levando a carta de Paulo, enfim, não havia em Tíquico essa preocupação, ele estava cumprindo fielmente a sua parte do seu ministério de serviço. Ele foi comissionado, ele foi direcionado para executar uma tarefa e ele foi para cumprir a tarefa que Paulo havia dado a ele. A gente precisa ter em mente isso. Um servo fiel, um cristão exemplar, ele é conhecido por ser um ministro fiel, por ele ser um servo, um cristão fiel, que cumpra, que ele não está preocupado em agradar ou desagradar, mas ele está ali para consolar e para informar, para trazer as verdades. Em quarto lugar, o cristão exemplar caracteriza-se por ser um transmissor confiável. E isso é fundamental nos dias de hoje. Uma pessoa que vai levar a palavra que você confie nela, em vários sentidos. Onésimo levava as ofertas das igrejas gentias para Jerusalém. E ele era confiável nisso. Ele não tinha intenção, ele não desviava nada, ele fazia as coisas com honestidade. Também na questão de Onésimo, para reintegrar ele na igreja dos Colossenses. Foi confiável substituir Tito e Timóteo para que pudesse estar com Paulo no final da sua vida, como era o seu desejo. Então, era um irmão que você podia confiar. Dizer assim, olha, eu estou indo, mas Dona Maria vai ficar aqui. Fulano de tal vai ficar aqui no meu lugar e ele vai me cobrir aqui porque eu sei da sua capacidade, da sua honestidade e é uma pessoa confiável. Precisamos de pessoas confiáveis, tanto na questão de caráter, certo?
de integridade, de honestidade, como também precisamos de pessoas, e eu falo isso com relação à sociedade, né? Dentro da igreja, eu tenho certeza que isso é uma premissa. A sociedade precisa de pessoas confiáveis. Nós precisamos confiar. Ninguém pode fazer um serviço e agora eu viro para a igreja. Não dá para fazer a obra de Deus aqui na terra, no campo que nós estamos, na sociedade que nós vivemos, sozinhos. Uma pessoa não consegue mover a obra sozinha. Precisam-se de pessoas confiáveis que estejam do lado, que ajudem, estejam dispostas e queiram realizar esse trabalho. Em quinto lugar, o cristão exemplar caracteriza-se por ser um consolador. E isso é algo extremamente necessário, principalmente em tempos de pandemia, em que o mundo está desesperado, em que as pessoas estão sofrendo. Precisa-se de pessoas que consolem, que tenham palavras de consolo, que tenham palavras de esperança, que tenham palavras de fortalecimento. Precisa-se de pessoas assim. Onde elas estão? Elas precisam estar dentro das igrejas, mas não paradas, e sim em movimento, consolando. Então nós precisamos entender isso. Um cristão exemplar, ele é caracterizado por ser um consolador, e nós somos consoladores porque o Espírito de Deus está sobre nós, está em nós. Nós precisamos ser consoladores. É um papel do cristão. A gente tem aqui algumas referências bíblicas para que você possa estar vendo. A gente falando de Tíquico hoje, né? Algumas passagens que relatam esse ministério dele. Está em Efésios 3,13, no capítulo 6, 22 que nós lemos, Colossenses 4, de 7 a 8, Tito 3, 12, 2 Timóteo 4, 12. São textos que fazem referência a Tíquico como essa pessoa, como irmão fiel, consolador, irmão que estava ali para levar palavras, trazer notícias não tão agradáveis, mas também para ser um consolador. Então, Paulo considerou Tíquico como seu parceiro ministerial. E ao chamá-lo de conservo do Senhor, Tíquico se destacou como alguém que se preocupa, né? Que se preocupava, não estava preocupado com o estrelato, mas sim em executar a obra e servir. E a gente extrai uma ideia disso, extrai uma pergunta. Será que eu tenho estado mais preocupado em aparecer na obra de Deus? Será que eu me sinto realizado em ver a obra acontecendo e eu ajudei em oração, eu ajudei de uma forma que de repente ninguém viu, mas eu tenho essa satisfação dentro de mim? Deus viu o que eu fiz. Ou será que se ninguém colocar meu nome na plaquinha da igreja, eu fico chateado? Tem que dar honra a quem tem que dar honra. Será que a preocupação nossa passa por isso? Será que o serviço que nós realizamos a Deus está baseado nisso? Estamos preocupados com isso? Isso é a coisa mais importante? Porque se isso for, né? Se eu preciso aparecer, a gente está indo em contramão de tudo que a palavra de Deus ensina. A gente tem um exemplo de João, né? Os seus discípulos vão perguntar lá, vão questionar ele, porque Jesus estava batizando, e João fala para os seus discípulos que o importante é que Jesus Cristo crescesse, que ele cresça e que eu diminua. Essa é a pergunta que precisamos responder. Estou preocupado com o holofote, eu preciso aparecer, eu preciso estar em evidência, eu preciso ser visto, ser reconhecido, para que eu me sinta feliz e satisfeito? Precisamos ter cuidado, porque às vezes somos inflados pelo ego, né? pelo sentimento, pela
a alegria enganadora do reconhecimento, né? Porque a busca pelo reconhecimento dentro da igreja, dentro do ministério de Cristo, ela é um perigo porque você não precisa ser reconhecido, você precisa executar, realizar o ministério, o seu chamado. O nome de Cristo precisa ser realizado e ser engrandecido em nossas vidas. Lutero, por exemplo, ele tinha muita resistência e até a sua morte ele brigou muito a respeito disso, porque as pessoas que se achegaram à sua reforma, né, e levar adiante os seus ensinos na sua linha de raciocínio, começaram a se intitular como luteranos. E ele tinha uma resistência muito forte quanto a isso, porque ele entendia que o nome de Deus é que tinha que ser, de Cristo que tinha que ser levado, não o nome dele. E isso é um exemplo para a gente. O que eu faço, né, não tem que ser reconhecido pelos homens, precisa ser reconhecido por Deus. O holofote, o foco do holofote, não pode estar sobre o pregador, sobre quem canta, sobre quem conduz. O holofote tem que ser dirigido para Cristo. O que nós fazemos precisa ser reflexo do que nós cremos. Quando a gente olha a história de Tíquico, uma pessoa tão importante, mas talvez você ficou sabendo o nome dele hoje. Irmãos, precisam-se de Tíquicos na igreja de Jesus Cristo. Todo mundo quer ser Paulo, Pedro. Precisa-se de Tíquicos, servos fiéis, confiáveis, preocupados com a obra e não com o seu nome. É isso que nós precisamos procurar e investir. Eu quero encerrar a carta de hoje aos Efésios. A gente vai caminhar mais um pouquinho com a conclusão da carta, né? Agora falando sobre a despedida de Paulo, né? Encerramento dessa carta. E os dois últimos versos dessa carta traz algumas lições muito interessantes para nós. E Paulo vai encerrar essa carta que a gente também estudou aqui. E sim, ela é uma das mais estudadas, com certeza, justamente por essas questões de cunho, né? Essa batalha espiritual que ele apresenta, né? E orientações também às famílias. Então, Paulo conclui a carta não mais mostrando aos Efésios e a todos nós o propósito da igreja e como torná-la relevante no mundo atual, onde temos que nos opor num constante conflito espiritual, o inimigo das nossas almas. Ele terminou a carta de modo abençoador. Como bem mencionou Foulkes, né, um teólogo, Paulo termina sua carta como a iniciou, como uma verdadeira oração. Ele relembrou aos Efésios o seu desejo e sua oração de que aqueles irmãos experimentassem a paz, o amor, a fé e a graça, ao invés de ser dada por algum homem, mesmo que ministro divino, só é dispensada pela Trindade. Então é interessante notarmos que a primeira parte da saudação, ele menciona a paz. E é exatamente a paz com Deus e a paz de Deus que foi apresentada durante a carta como bênção conseguida, que proporcionou a união entre judeus, gentios e a família de Deus. Ele termina falando sobre a paz, e paz é algo que, embora a pandemia tenha pairado, mas tem revelado guerras dentro de famílias. Né? Apesar da pandemia, da questão física, da crise sanitária, de saúde que temos enfrentado, guerras dentro das famílias que antes não existiam ou estavam escondidas, hoje estão deflagradas. Né? Então, essa paz é importantíssima. A paz de Deus e viver em paz com Deus é importantíssimo para todos nós. E Paulo vai encerrar a carta falando sobre ela.
ele também vai apontar, né? Notamos também a expressão todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele direciona essa paz a todos que amam sinceramente a Jesus Cristo. Essa afirmação tem como implicação direta o fato de que alguns não amam ao Senhor de modo sincero. E isso é uma preocupação. Amar Cristo de modo sincero ou só parecer cristão. Isso é uma questão a ser levantada pessoal. Nós precisamos levantar, será que meu amor a Cristo está resumido ao serviço da igreja? Ou o meu amor a Cristo ultrapassa isso e eu combato esse combate em Cristo porque por Ele e se for necessário, por causa dele, eu até perco minha vida. Mas o Evangelho de Cristo precisa ser pregado. Cristo precisa ser glorificado através de mim. Se pretendemos que a igreja seja relevante no mundo contemporâneo, se pretendemos que a igreja conclame o homem de hoje para olhar para Jesus Cristo como única solução para o seu problema, temos que viver o amor ao Senhor de modo sincero e honesto. Toda a comunidade cristã somente será relevante à sua geração ao desenvolver-se sob as bênçãos divinas. Então, a primeira bênção que a gente quer encerrar a carta aqui dos Efésios é a paz. Sobre a primeira bênção sobre a qual a igreja cristã deve desenvolver-se é a paz. Primeiramente, paz com Deus. Depois, experimentar a paz de Deus. Quando desfrutamos da paz com Deus e da paz de Deus, temos um compromisso com aqueles que ainda não pertencem à família divina. A missão que todos nós temos é promover a paz entre os homens e Deus, testemunhando e proclamando o Evangelho de Jesus. A segunda bênção sobre a qual a igreja cristã deve se desenvolver é no amor. E é o amor sacrificial. É um amor que não está preocupado em reconhecimento ou arrecadações ou holofotes, mas é um amor preocupado de levar Cristo ao homem perdido. E Jesus incentiva isso, Jesus pede isso. Jesus fala que o novo mandamento, os mandamentos se resumem em 2. Amarás o teu próximo como a ti mesmo e amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e todo o seu entendimento. O amor vivenciado na comunidade cristã atrairá o mundo, mostrando-nos como discípulos de Cristo e ele como enviado de Deus. A gente retorna lá a Atos 2, 42. Deus acrescentava, eles contavam com a simpatia do povo, por quê? Porque eles tinham tudo em comum, eles comungavam, eles repartiam o pão, estavam juntos. Havia temor e tremor em todas essas almas, porque o amor era vivenciado, um amor sem interesses, um amor sem preconceitos, um amor genuinamente cristão. A terceira bênção sobre a qual a igreja cristã deve se desenvolver é a fé. A igreja é a reunião daqueles que foram chamados por Deus, e essa ação divina, por si só, já é um milagre, e só pela fé podemos ver o propósito de Deus para com o seu povo. Essa fé ultrapassa a fé salvífica, é a fé cristã vivida através da fé. Depois de receber a fé como dom de Deus e crermos em Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador, a fé desenvolvida será evidenciada na prática das boas obras. É a fé, que Tiago também vai introduzir, dizendo que a fé sem obras é morta. Então, é o ato de desenvolvermos em Cristo no amor, desenvolver na caminhada cristã. Essa fé precisa ser exercitada, ela é exercitada através de obras, vidas que creem, vidas que acreditam, vidas que têm Cristo como Senhor, são vidas que desenvolvem sua fé, que se desafiam em fé. Esse desenvolvimento é fruto dessa bênção dada por Deus e que nós precisamos estar exercitando. Quem quer fé, que peça a Deus que a todos dá de forma livre, e precisamos desenvolvê-la.
é o exercício, é a prática da devocionalidade, é mostrar, é exercitar, é aprender de Deus a cada dia, é falar com Deus a cada dia, ter a certeza de estar falando com Deus a cada dia. Esse desenvolvimento da fé é fundamental para a vida do cristão. A quarta bênção sobre a qual a igreja deve se desenvolver é a graça. A graça é a dádiva recebida sem merecimento. É pela graça que somos salvos. A graça que deve ser proclamada aos que ainda dela ainda não usufruem deve fazer-nos atentar para que Deus nos recebe como somos e pela sua graça somos transformados. Desenvolver essa graça é falar de Deus, é falar do amor de Deus, é mostrar que Cristo salva o pecador, ainda que o pecado dele seja terrível, que ele esteja afundado nas suas mazelas, que ele esteja submergido pelas consequências, submerso pela consequência dos seus pecados. Não importa o estágio que o homem se encontre, Cristo tem o poder de resgatá-lo. E essa graça que nos foi dada precisa ser também anunciada àqueles que estão longe de Deus. A quinta bênção sobre a qual a igreja cristã deve se desenvolver é amar a Jesus. Amamos a Jesus retribuindo o grande amor de Deus que nos atingiu através de Cristo. João 3,16, né? Deus amou de tal maneira, tal foi o amor de Deus, esse amor tão grande, que nos deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Por isso, a única resposta que podemos dar a ele é amar. A resposta a este amor de Deus, a esta graça oferecida, a salvação imerecida, é amar a Deus, amar a Jesus, amar o Filho de Deus, que tanto nos amou, que se entregou por nós, que nos fez seu povo, um novo povo, não mais judeus, mas agora filhos de Deus. A resposta que podemos dar e precisamos dar a isso é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí a gente resumindo essa carta tão importante dos Efésios, destacando algumas coisas que nós estudamos nessa carta. Primeiro, os propósitos de Deus para a igreja, lá no capítulo 1, versos de 1 a 14. Segundo, a necessidade que a igreja tem de discernimento, capítulo 1, versículos de 15 a 23. Em terceiro lugar, a necessidade da igreja de estar em Cristo, capítulo 2, de 1 a 10. Em terceiro lugar, nós destacamos, em quinto lugar, perdão, a revelação do mistério de Deus, capítulo 3, de 1 a 13. Em sexto lugar, o poder que Deus concede para que a igreja seja vitoriosa, capítulo 3, versículos de 14 a 21. Sétimo lugar, a vocação da igreja, ela foi chamada para viver dignamente, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Oitavo lugar, a maturidade que se espera da igreja, no capítulo 4, versículos de 7 ao 16. Nono lugar, os princípios da ética cristã, capítulo 4, de 17 ao 32. Décimo lugar, a conduta individual do crente nos seus diversos relacionamentos, capítulo 5, de versículos de 1 a 21. 11º lugar, o comportamento cristão na família, capítulo 5, versículo 21 até o capítulo 6, verso 4. 12º lugar, o comportamento cristão na vida profissional, versículos de 5 a 9 do capítulo 6. 13º lugar, o conflito espiritual no qual estamos envolvidos, a batalha espiritual que nós tratamos nos versículos de 10 ao 20 do capítulo 6. O estudo que nós tivemos hoje sobre Tíquico,
a vida daquele que foi chamado para servir. Versículos 21 a 22. E por último, uma despedida abençoadora. Essa despedida de Paulo, falando sobre a graça, sobre o amor de Deus a todos que amam a Cristo de forma sincera. Então nós chegamos ao final da carta aos Efésios, tirando essas lições e agradecidos a Deus e entendendo que essa igreja que foi remida, essa igreja que foi chamada, ela tem um papel social, um papel de evangelização. Ela também tem um papel fundamental que ela precisa tomar posição nessa batalha espiritual. Ela entender que ela não está lutando contra homens, mas a batalha dela é contra o diabo, as potestades do ar, os dominadores do ar, contra o príncipe das trevas, contra o império das trevas, que tentam a todo instante fazer com que essa igreja pare. A igreja precisa entender, ao ler a carta aos Efésios, como nós vimos no final, que Deus nos chama para essa batalha, independente da posição que nós ocupemos. Estamos numa batalha e precisamos lutar e travar essa batalha, entendendo que ela e a vitória é do Senhor e essa batalha é travada no Senhor. Armado com as armaduras espirituais, capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, a cinta da paz, da verdade, calçados com o evangelho da salvação, a espada do Espírito, a oração que faz com que possamos usar essa armadura de uma forma intensa e verdadeira. Que nós possamos retirar esses estudos, ler a palavra e não somente ser ouvinte, mas praticante, que é o que Deus quer de nós. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que abençoas meus filhos e como a Ana suplico aqui e venhas livrá-los de todo perigo e tenham vida firmada em ti. Não peço apenas por filhos gerados, mas com os que adotei também nas orações. Por todos eu clamo, Senhor, tua bênção, e que Cristo reine em seus corações. Na tua palavra, meus filhos se firmem e possam ter vida de orações. Com amor eterno, vem fortalecer-nos e Cristo guardando mente e coração.
ainda nessa quarta-feira aqui, né, nesse estudo bíblico, quero deixar aqui, depois de ter estudado a palavra, quero, antes de estar orando, estar aqui fazendo aqui algumas propagandas nossas, né? Precisamos fazer algumas propagandas aqui. E eu quero pedir aqui licença a vocês antes de a gente estar orando. Nossa vigília nessa sexta-feira, nossa vigília sexta-feira, tá? E quero contar aí com a presença dos irmãos. Nossa vigília online, né? A última vigília online desse ano, dia 28, sexta-feira. Então vai ser um evento maravilhoso a partir das 7 horas da noite. Quero convidar você a estar presente aí através do YouTube. Esteja com a gente aí participando dessa vigília, tá? E no sábado, trabalho da nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, Louvor e Adoração, dia 29 de agosto, 4 da tarde, nossa irmã Heloísa Helena, presidente da Sinodal Leste Fluminense, vai estar conosco, trazendo uma mensagem da parte de Deus. Tema, como louvar em meio à pandemia. Então, 2 eventos aí que nós temos e nós queremos pedir a sua participação também pelo YouTube. Que Deus seja abençoando você, que você possa estar participando conosco desses trabalhos, uma semana muito intensa. Lembrando que domingo, 9 da manhã, culto presencial, também vai ser transmitido aqui pelo YouTube. E à noite a nossa congregação vai estar retornando às atividades, às 18 horas. Congregação ali no Cachito, Silva Jardim. Estaremos retornando às nossas atividades. E depois do culto, às 8 horas da noite, nós teremos a nossa live missionária, a mensagem do nosso irmão Reverendo Marcos Agripino, executivo da nossa APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Então, contamos com você aí nesses eventos. Essa semana cheia, tem atividade, tem bastante coisas acontecendo, que você possa estar conosco, nos abençoando com sua presença. E se você ainda não fez isso, vai aí, ó, no botão vermelho aqui, embaixo da imagem tem inscreva-se. Você possa estar se inscrevendo e recebendo assim então as notificações toda vez que tiver um culto da nossa igreja iniciando. Amém? Então está orando, Pai de amor, nós queremos agradecer ao Senhor a oportunidade. Muito obrigado a Deus pelo estudo dessa noite, muito obrigado pela oportunidade de falarmos contigo. Senhor, nos ajude, nos dê, Senhor, uma noite abençoada, em paz. Possamos, ó Deus, colocar em prática tudo que nós temos aprendido. Pai, abençoe as atividades que iremos realizar. Senhor Deus, nos ajude, o Senhor nos abençoe, nos dê, ó Deus, a tua direção, a tua proteção. Fazemos isso pedindo ao Senhor perdão pelas nossas falhas, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe você. Fiquem todos com Deus. Graça e paz, queridos.